boa tarde para você que acompanha a Internacional pela TV Vai Leão. Começando agora a entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini. A Inter de Limeira encara o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, dia 15 às 20 horas, no estádio Major José Levi Sobrinho, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos para as perguntas da imprensa. Thiago Carpini, boa tarde. É Marcelo Pilon, do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix. Carpini, um bom retorno para você e elenco da Internacional nesse Paulistão. E gostaria de te perguntar sobre o Red Bull. Red Bull reestreou sábado com um time misto contra o São Bento e jogou com o seu time titular segunda-feira contra o São Paulo. Queria te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o que você entende que o Red Bull possa ter de vantagem em relação à Internacional, pelo fato dele ter feito 2 jogos e a Inter somente reestrear agora na quinta-feira? E também te perguntar se você terá esquema de jogos diferentes caso o Red Bull opte por vir com o time titular ou com uma mescla de titulares e reservas. Um grande abraço para você e um excelente jogo nessa quinta-feira. Boa tarde, obrigado aí pelas palavras, que seja um excelente recomeço para todos nós aqui da Internacional, comissão técnica, atleta e todos que participam diretamente envolvidos no processo. Eu acho que o que a gente pode, o que a gente acredita, se é que existe alguma vantagem, é o fato de ter mais jogo, Então acho que isso pesa um pouco. A gente está com praticamente um mês sem jogar, o Red Bull está indo para a terceira partida contra nós, consecutiva, pós-retomada, e nós ainda não jogamos. Eu acho que independente da equipe que o Red Bull coloque em campo, o que eles também têm uma vantagem é de ter um elenco muito bom e poder ter, se dar o luxo de ter esse rodízio, como eles fizeram contra o São Bento, uma equipe, eles fizeram contra o São Paulo, outra equipe, eles têm o nosso compromisso de amanhã, e se eu não me engano eles jogam acho que na terça-feira, semana que vem, pela Sul-Americana, mas como tem um elenco recheado de bons atletas, de boas opções, independente do que vem, a gente sabe que vem uma equipe forte, uma equipe competitiva e qualificada, assim como a gente tem procurado nos prepararmos para, independente do adversário, a gente continuar colocando as nossas ideias, independente do que venha de lá, a gente espera fazer um bom jogo, um jogo equilibrado, organizado, e suprir talvez alguma diferença em relação a ritmo de jogo, com a necessidade que nós temos de fazer um bom jogo e de pontuar. Isabela Sabélico, da Tati Record TV Campinas. Oi, Carpini, boa tarde. Houve algumas mudanças na Inter durante esse período de paralisação do campeonato. Teve a baixa do Ferrugem, o Charles está no departamento médico. Como você avalia, então, o elenco de uma maneira geral para esse confronto diante do Bragantino? Confronto no qual vocês precisam pontuar, vão buscar o resultado para tentar entrar ali na zona de classificação? Bom, o confronto, como você já colocou, muito, muito difícil, A gente sabe a qualidade do adversário que nós estamos enfrentando, um adversário com nível de Série A de brasileiro, já que alcançou uma boa pontuação dentro do Campeonato Paulista. Então sabemos da nossa dificuldade, sabemos que é um jogo que, dentro da nossa casa, independente do adversário que a gente enfrente, a gente tem a obrigação de competir, de fazer um bom jogo, de ser uma equipe organizada, é o que eu mais cobro dos meus atletas. Eu acho que sendo uma equipe organizada e competitiva, sabendo dos nossos comportamentos com e sem a bola, a gente está muito mais próximo de alcançar os objetivos, e o nosso objetivo para esse jogo, com certeza, é buscar uma pontuação melhor dentro da competição e continuar evoluindo enquanto equipe, Então acho que esse é o ponto. As baixas, a gente vem sofrendo com isso desde o início da competição. O Ferrugem sequer estreou, e outros atletas também sequer estrearam. A gente tem, por outro lado, também, ao invés eu prefiro enfatizar muito mais os ganhos do que as perdas, Então, a gente ganhou o Renan Fonseca, que está de volta ao elenco, à disposição, caso seja solicitado para jogar. A gente tem outros atletas em transição, Saraiva, que estava no departamento médico, também já está integrado à nossa equipe. Ainda não sabemos se ele reúne condições de jogo, mas se reunir também é mais uma opção que nós ganhamos. Então, enaltecer aquilo que nós vamos ter para essa partida e não lamentar aquilo que nós já perdemos para essa partida, que é o caso do Charles e do Ferrugem. Não sei nem se só para essa partida ou se para o decorrer da competição. Acho que isso muito também vai também do atleta,
do seu limiar de dor e do quanto ele tá disposto a ter um sacrifício maior para poder ajudar a Internacional. Eu tenho certeza que, no caso do Ferrugem, é um atleta que tem sofrido muito com essas lesões, está muito incomodado em não poder ter ajudado ainda, mas a gente espera dar todo o suporte e quem sabe ainda poder contar com ele até o final do Campeonato Paulista. Boa tarde, Carpini. Sucesso para vocês amanhã na partida contra o Red Bull Bragantino. E minha pergunta é, o Wellington chega fazendo diferença, já vai a campo amanhã, vem para ficar no lugar aí do Charles, né, com a contusão do Charles, vai fazer dupla com o Roger no ataque ou teremos o trio de ataque, né, com o Wellington, com o Roger e o Lucas Batatinha? Como vem mais ou menos aí o ataque da Inter para essa partida de amanhã? Sucesso para vocês, uma ótima tarde. Boa tarde, obrigado pelas palavras. Eu acho que vem uma equipe forte, uma equipe organizada, uma equipe que está muito ciente da dificuldade que nós vamos enfrentar amanhã, do nível do adversário, nível de jogo, nível de concentração que nós precisamos ter para a partida de amanhã. Como eu falei na pergunta anterior, ser uma equipe organizada e competitiva, assim a gente está muito mais próximo dos nossos objetivos. Acho que a gente já merecia uma pontuação melhor dentro da competição pelo que nós produzimos nos jogos que passaram, mas não falando do que passou e vivendo o presente, o momento, nosso presente é agora, o Red Bull Bragantino, e a gente tem algumas dúvidas ainda em relação a essa formação do nosso ataque. O Wellington vem para ser uma boa opção, um jogador que teve boas participações no ano passado no Cruzeiro, com o Ney Franco, inclusive foi meu oponente na Série B, nós nos enfrentamos, ele entrou no segundo tempo. Depois com o Anderson, com o próprio Filipão, ele teve alguma sequência de jogos também. E foi uma oportunidade que o mercado nos ofereceu, a gente ainda tinha uma vaga a ser preenchida, né? E como eu falei, que se surgisse uma possibilidade boa e a gente entendesse que fosse uma característica diferente, como é o Wellington, um jogador muito rápido, muito velocista, pudesse nos ajudar e ele vem treinado, vem pronto, né? Claro que ainda precisa de mais tempo para entender a nossa maneira de jogar. Foram poucos treinos juntos, foram 2 ou 3 treinos que o Wellington participou, mas é um jovem, né? Um jovem talento, sabe da responsabilidade, sabe da responsabilidade em defender a Internacional, sabe o que é um campeonato paulista, né? Talvez ele não tenha a mesma experiência do Charles, com quase 30 anos, mas a gente precisa contar com aquilo que a gente tem, com quem está disposto a nos ajudar, e eu vejo que o Wellington, desde a primeira conversa, foi muito disposto a deixar o Cruzeiro e aceitar o empréstimo aqui para defender a Internacional. Espero que ele possa nos ajudar, assim como todos os outros atletas vêm contribuindo no nosso dia a dia, e que todo esse esforço, todo esse sacrifício, todo esse comprometimento por parte deles possa ser revertido num bom jogo e numa pontuação amanhã. Boa tarde, Carpini, amigos da Inter. Eu sou o Igor Sedano, da Rádio Mix Limeira, Rápido no Ar. Carpini, com relação ao elenco da Internacional, visando essa volta do Campeonato Paulista, você teve algumas peças que estão voltando de lesão, né? Estão à disposição já, outras que permanecem no departamento médico e outras que podem voltar ao elenco no decorrer do campeonato. Mas pensando nessa partida de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, uma equipe aí que muitos da imprensa e muitos que conhecem futebol colocam como a quinta força agora do estado de São Paulo, você, com as últimas partidas, com relação às últimas partidas e com relação a essa, vai mudar? Tem alguma mudança significativa no elenco da Internacional, no modo de jogar, em relação também aos jogadores que vão a campo? Algo que você pensou com essa paralisação, algo que você pôde perceber que estava errado e modificou para o restante do campeonato? Obrigado, essa é a minha pergunta. Bom, boa tarde. Em relação a peças, a gente ainda tem algumas dúvidas, nenhuma mudança drástica, mesmo porque nas 4 rodadas anteriores eu acho que a gente teve muitas coisas boas e muitas coisas a serem melhoradas, né? É claro que às vezes a gente, por um lado crítico, e que eu acho saudável, produtivo, porque a gente evolui enquanto equipe, eu enquanto treinador e o grupo lá enquanto atleta de alta performance, a gente às vezes insiste em potencializar os erros
e não veem as coisas boas que também têm acontecido durante as partidas e os pequenos detalhes que têm acontecido para determinados pontos escaparem, como foi um gol aos 47 no Mirassol, um detalhe no primeiro jogo contra a Ferroviária, um bom jogo que nós fizemos contra o Novo Horizontino, enfim. Então, acho que a mudança drástica de postura e de comportamento não. A gente vai continuar sendo uma equipe forte e competitiva. A nossa maneira de jogar é essa, a gente não muda. Eu tenho convicção naquilo que eu faço. Eu não faço na emoção, eu faço na razão. Eu estudo muito aquilo que eu faço, eu procuro fazer o meu melhor. Claro que aprimorar e melhorar ajustes sempre cabe no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa competição, sempre para melhor. Mas a maneira de jogar é essa, a filosofia que está sendo implantada na Internacional é, além de um time aguerrido e competitivo, mas um time que tenta controlar o jogo, que gosta de ter a bola, que tem uma posse, que busca ser mais ofensiva. Claro que isso esbarra em algumas dificuldades, né? Que a gente precisa ter tempo e discernimento a serem cobradas, porque nós estamos em um elenco em formação, uma mudança de comportamento de algum tempo para cá. Então, foi para isso que eu fui contratado, essa foi a ideia, esse foi o nosso planejamento lá atrás com a diretoria, com o presidente, com o Henrico. Então, a gente está muito contente com o que a gente vem apresentando, a gente só não está contente com a pontuação, claro, uma situação que nos incomoda, mas a gente tem muita convicção e muita ciência do que se precisa melhorar e das coisas boas que têm sido feitas, né? Então, a gente acha que para tudo, né, nós precisamos ter um equilíbrio na vitória, na derrota, nos erros, nos acertos. Eu acho que o ponto é o equilíbrio, não achar que no momento de dificuldade está tudo errado e quando as coisas acontecerem, nós também somos o melhor time, então acho que não é bem por aí. Então, justamente por isso que eu falo que a nossa filosofia, o que está sendo implantado na Internacional, não muda. E algumas peças que a gente achar o que for melhor para essa partida, para a gente poder fazer uma boa partida frente ao Red Bull, a gente vai fazer e vamos analisar jogo a jogo. Repórter Júlio Stevanelli, da TV Jornal de Limeira. Professor Thiago, gostaria de saber do senhor como é voltar a ter uma partida oficial depois de praticamente um mês sem disputa em jogos oficiais por conta da pandemia, e o que esperar desse adversário que vem forte aí nas competições, o que esperar também da equipe do RB Bragantino. Bom, feliz em retornar, né? A gente já estava sentindo falta de competir, a gente ficar tanto tempo treinando e você tentar manter o foco desses atletas naquilo que está sendo feito e proposto, sem ter uma perspectiva de retorno, de quando volta, onde volta, contra quem. Então isso tudo é muito ruim, né? Muito treino sem perspectiva de competir também não é legal. Então você vê que a gente acompanha o nosso dia a dia e você vê que de quando foi anunciado o retorno de quinta ou sexta passada em diante, como muda o ambiente, o astral, a concentração nos treinos, nos pequenos detalhes. Então isso é importante, os atletas também já estavam sentindo falta. Eu acho que a gente trabalha muito, são para esses momentos, momentos dos jogos, momento que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a história de um clube, de uma cidade, do torcedor tão apaixonado como é o da Internacional. Então, que a gente possa ter um bom recomeço, uma boa retomada, contando sempre com o apoio da nossa torcida. Aproveito a oportunidade até para agradecer todo o carinho que eu recebo, né? Claro que estão muitas coisas, muitos pontos a serem colocados pertinentes também, que a gente entende lá do torcedor, mas numa grande maioria o apoio às ideias, o apoio ao trabalho. Então isso para nós é fundamental, que a gente possa corresponder a essas expectativas, que a gente possa nos prepararmos bem para esse retorno de amanhã frente à equipe do Red Bull. E nada melhor do que voltar na nossa casa, né? Para nós vai ser muito importante, a gente é muito forte aqui dentro.